Olá, turma. Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Antes que vocês me perguntem, eu também tô bem, tá? Obrigada por se preocuparem comigo. Eu também tô aproveitando esse momento para ler meus livros, para botar minha série em dia, para dormir muito, para comer muito. Mas o que a gente não pode esquecer é que a gente precisa estudar, tá? Então a gente vai começar hoje falando sobre o nosso sistema respiratório, tá? Ele tem a função de assegurar as trocas gasosas entre o organismo e o ar da nossa atmosfera, certo? Como assim, tia? Não entendi isso aí não. Pois é, ele é responsável pelo transporte do oxigênio que está no ar para nossa corrente sanguínea e elimina o dióxido de carbono que está na nossa corrente sanguínea no ar, tá? Deu para entender? Então vamos lá, continuar. Eu trouxe aqui um esqueminha, tá? Para vocês verem os órgãos que participam do nosso sistema respiratório. Ele vai das nossas fossas nasais até os bronquíolos. E o que são as fossas nasais? São as cavidades que se comunicam com o exterior, tá? Através do quê? Do nosso nariz. E ele tem três funções. Ele é responsável por filtrar, aquecer e umidificar o ar. Quem é que filtra o ar? São os cílios. Como é que a gente sabe que o ar está filtrado? Quando a gente mexe o dedo no nariz e pega aquela melequinha, pronto. Essas sujeirinhas são os cílios que retêm a sujeira e não deixam entrar no nosso sistema respiratório. Quem é que aquece o ar? São os capilares sanguíneos que tem nas nossas fossas nasais. E quem umidifica? São as glândulas da mucosa. A faringe, ela é comum tanto para o sistema digestório quanto para o sistema respiratório. Ela permite a passagem da nossa comida e também do ar. E ela se comunica com a laringe. Na laringe contém a epiglote, tá? Que ela impede que a comida entre no nosso sistema respiratório. Então, quando você tá lá comendo, recheando de uma piada, aí você diz assim: ai, me engasguei, a comida entrou no buraco errado. É um momento de fraqueza que a nossa epiglote abre e a comida, sem querer, entra lá no nosso sistema respiratório. É por isso que a gente fica o quê? Entalado. Então, cuidado, viu, gente? Ficar entalado é perigoso. A nossa traqueia, ela é um canalzinho, tá? Que contém cerca de 12 centímetros. E no seu interior, ele é revestido por células ciliadas e células que secretam muco, que ajudam a remover a poeira e os micróbios. Porque mesmo quando a gente respira e os nossos cílios do nosso nariz, eles impedem a sujeira, mas eles não impedem que os micróbios entrem. E partículas menores de poeira também entrem. Então, a traqueia também é a segunda barreira protetiva do nosso organismo, tá? Nosso sistema respiratório. Temos os brônquios e os bronquíolos também, tá? Os brônquios, ele é a bifurcação da traqueia. E os bronquíolos resulta da ramificação dos brônquios. Ambos possuem revestimento interno semelhante ao da traqueia. Então, tanto os brônquios como os bronquíolos, ele tem cílios e tem muco. Então, é a terceira barreira protetiva contra poeira e micróbios do nosso sistema respiratório, tá, turma? E os nossos pulmões? É o principal órgão do nosso sistema respiratório. Eles estão situados aonde? Na nossa cavidade torácica, o nosso tórax, tá, turma? Eles são protegidos pelas nossas costelas, pelo nosso externo e pela nossa coluna vertebral, tá?
e são revestidos por uma membrana, perdão, turma, denominada de pleura, tá? Possuímos, né, como a gente sabe, 2 pulmões. O pulmão que está localizado do lado direito e o pulmão que está localizado do lado esquerdo, tá, turma? E os alvéolos pulmonares, turma? Eles são altamente eficazes nas trocas gasosas. Por quê? Porque ele tem uma fina espessura, tem uma grande área de superfície e tem uma densa rede de vasos capilares que ajudam na troca gasosa. A inspiração, como que acontece? O ar entra por onde? Muito bem, pelo nosso nariz. Aí a nossa caixa torácica, ela aumenta de volume, o diafragma, ele contrai e se desloca para baixo. Então, a gente o quê? A gente inspirou, o oxigênio, ele entrou no nosso organismo. E a expiração? A expiração é ao contrário. Para o dióxido de carbono sair, o que acontece? O diafragma, ele não está contraído? Pois é. Aí ele descontrai, se deslocando para cima, tá? Ele relaxa e se desloca para cima. A nossa caixa torácica, ela diminui de volume e o ar sai. O ar, que eu digo, o dióxido de carbono, tá? Então, essa é a nossa expiração. Trazendo aí o diagrama para vocês verem melhor como que acontece. O diafragma contrai juntamente com os músculos intercostais, né? Que são as costelas e o externo, né? O diafragma baixa, a costela e o externo sobem. A caixa torácica e os pulmões, eles aumentam de volume, a pressão no interior dos pulmões diminui, o ar entra. Aí, para o dióxido de carbono sair, a pressão aumenta no interior dos pulmões, a caixa torácica e os pulmões, eles diminuem de volume, o diafragma sobe, as costelas e o externo descem. Assim, o dióxido de carbono sai do nosso organismo. Aí, e o que é, tia, esse negócio aí de ciclo respiratório? Vamos lá, o ciclo respiratório, ele é formado pelo conjunto de inspiração seguida de uma expiração, tá? O número de ciclos respiratórios, ele é medido por unidade de tempo e é alterado quando a gente faz algum exercício físico, quando a gente corre, né? Que acontece, a gente não fica mais ofegante, quer dizer que o nosso ciclo respiratório está mais acelerado. Quando a gente dorme, a gente não fica mais tranquilo, mais relaxado, então o nosso ciclo respiratório, ele diminui, tá bom? E esse negócio aí, tia, de hematose pulmonar, o que é isso? A hematose pulmonar são as trocas gasosas entre o sangue e o ar que existe nos nossos pulmões ao nível de alvéolo pulmonar, tá? Aí, durante a hematose, o oxigênio, ele tá dentro do alvéolo pulmonar, ele passa para a corrente sanguínea. E o dióxido de carbono que tá na corrente sanguínea, ele passa pro alvéolo pulmonar. Como assim, tia? Eu não entendi esse negócio aí direito, não. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente está indo para onde? Pro supermercado. Só que nesse supermercado, ele tá lotado, tá? O supermercado é o alvéolo pulmonar. E onde a gente tá é a rua, tá? Para esperar para poder entrar no supermercado. Então, se o supermercado ele é o alvéolo pulmonar, então o supermercado ele tem oxigênio, tá certo? E nós que estamos na rua, nós representamos o dióxido de carbono, tá? Para a gente poder entrar
alguém tem que sair. Então, quando a pessoa saiu lá do caixa, saiu o oxigênio e quando alguém entrou no supermercado, entrou o dióxido de carbono. Tá certo? Deu para entender assim mais ou menos? Pronto. Esse movimento que os gases fazem é conhecido por um processo de difusão que está relacionado à diferença de pressão, tá bom, turma? A hematose celular é um processo que ocorre dentro da circulação sistêmica em que o sangue, que é arterial, ele passa para sangue venoso. A gente agora vai falar um pouquinho sobre algumas doenças do nosso sistema respiratório, tá bom, turma? Asma é caracterizado pelo estreitamento dos brônquios, que provoca dificuldade da entrada e saída do ar nos pulmões. Aqui, ó, nessas duas imagens, tem um brônquio de uma pessoa que é normal. E do outro lado tem um brônquio de uma pessoa que tem asma. Olha como que é a entrada. Ela é pequena, então quanto menor a abertura do brônquio, menor, diminui a quantidade de oxigênio que vai passar por ali. Então a pessoa tem dificuldade de respirar, porque se entra pouco ar, ocorre poucas trocas gasosas no seu organismo. Então, quem tem asma, muitos que têm asma têm a bombinha. Quando ela fica nervosa, ela usa aquela bombinha para controlar um pouco a sua respiração. Pneumonia é uma doença que afeta os alvéolos pulmonares. Ela pode ser provocada pelo vírus, por uma bactéria ou por um fungo. Ela causa infecção e aumento da secreção a nível de alvéolo pulmonar, tá? Dificulta a hematose. O que é hematose? A gente viu já o que é hematose. Então, relembre aí, tá, turma? Olha aí nessa imagem que eu botei pra vocês. O alvéolo normal, ó, como que é, ó. Não tem nada. E já um alvéolo com a pessoa que está com pneumonia, tá cheio de secreção. Então, dificulta o quê? As trocas gasosas, tá? Tuberculose é uma infecção que é causada por bactérias que destrói os alvéolos pulmonares. Cancro do pulmão resulta da formação de células anormais. Tá, turma? Olha aí, ó. Na imagem que eu botei pra vocês, tem um pulmão que é são. Desculpa, turma, me engasguei. E tem... Perdão. E tem outro pulmão. Olha como esse pulmão, ele é mais amarronzado. Ele é um pulmão de uma pessoa que é fumante. Olha aí, uma pessoa que é fumante, ela desenvolveu o cancro, tá? E, turma, a nossa aula de hoje era só isso mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco. E qualquer dúvida, mande uma mensagem para mim lá pelo Google Sala de Aula, tá? Que a gente conversa e tira as suas maiores dúvidas. Um beijo para vocês e fique em casa.